como parte desse movimento por uma mudança de paradigma rumo a uma mobilidade urbana mais sustentável, um dos conceitos mais interessantes para se observar é o do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Esse conceito ele promove um modelo diferente de planejamento urbano, que é composto por 8 princípios, né? 4 desses princípios olham para os modos de transporte em si e 4 deles olham para o planejamento do uso e da ocupação do solo. O que significa isso? Significa que você vai fomentar o desenvolvimento por meio do transporte. O transporte ele vai ajudar a induzir o desenvolvimento. Começando pelos princípios que olham para a questão do transporte. Promover transporte público, promover espaços e infraestrutura voltada para o pedestre, para o ciclista e criar espaços conectados, em que as pessoas possam se conectar no território. E por outro lado, de planejamento urbano, você criar territórios que sejam densos, compactos, misturados, tá? E aí, quando a gente fala misturados, a gente está falando de uso residencial com uso comercial junto, por exemplo, mas também pessoas de diferentes faixas de rendas. E finalmente mudar, que significa o seguinte: quando a gente pensa em mobilidade, a gente fala muito de expandir o transporte público, de melhorar espaços para pedestre, para ciclista, mas tem um ponto fundamental que é a gente redistribuir a forma como o espaço está sendo ocupado na cidade. Quando a gente olha o território de uma cidade e a gente vê, por exemplo, as redes de transporte que já existem, né, as estações de transporte, a gente pode usar esses pontinhos onde tem estações de transporte para fomentar o desenvolvimento orientado ao transporte. O que significa isso? Você tem ali uma estação de metrô. No entorno dessa estação, você pensar em estratégias para que você promova um ambiente adequado para os pedestres, para ciclistas. Então você sai do metrô, você tem uma ciclovia, você tem calçadas adequadas. Você promover ali um ambiente atrativo para oportunidades comerciais e para moradia. Um ambiente denso, ou seja, você ter bastante gente concentrada naquela região, porque quanto mais gente, mais oportunidades. Por exemplo, eu sou um mercadinho, será que eu vou querer que meu mercadinho esteja numa área que não tem ninguém? Não, eu vou querer estar numa área densa, que vai ter mais gente ali querendo usufruir dos meus serviços. Quando a gente pensa em mobilidade e o território, a gente tem que pensar em ter um território mais vibrante possível, com várias centralidades, que eu possa ter facilmente perto de mim o que eu preciso, mas que eu tenha incentivos para me deslocar ao longo do território. Hoje, uma das principais estratégias para você fomentar essas novas centralidades é fazer isso atrelado ao planejamento de transporte. Então, pensar também não só nas estações de transporte que já existem, mas novas estações que você quer construir. Será que essas estações elas estão em áreas que eventualmente você já tem moradia, mas você vai poder atrair então emprego? Ou o contrário? Eu tenho uma área que tem muitos empregos e que eu preciso trazer moradia. E que colocar ali uma estação de transporte vai ajudar nesse processo. Aí que é o fundamental. Para a gente conseguir sair dessa seara de desafios, a gente precisa que o planejamento de transporte esteja integrado ao uso e à ocupação do solo. Pensando nesse planejamento de novas centralidades a partir das estações de transporte que já existem no território ou estações de transporte que você queira construir. Por exemplo, numa região metropolitana. Hoje, quando a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, é impossível que a gente resolva o problema da mobilidade sem pensar numa escala metropolitana. Muitas pessoas se deslocam diariamente, fala-se até de um réveillon por dia, para a cidade do Rio para acessar oportunidades de emprego. Então, se a gente não pensar um planejamento do território, de transporte e de oportunidades de forma integrada para a região metropolitana como um todo, a gente não sai do lugar, literalmente. Para que a gente tenha uma cidade policêntrica, né, que não seja uma cidade onde todas as oportunidades estão concentradas num lugar só do território, a gente vai precisar de fato de esforços aí integrados dos diferentes governos numa região metropolitana para tentar identificar qual que é o potencial das diferentes áreas e como é que a gente pode criar incentivos para que, por exemplo, empresas se aloquem num território onde originalmente você não tinha ali um polo empresarial, industrial, por exemplo, né? Isso passa, então, por um esforço de planejamento, que vai ter aí, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem como parte do governo estadual uma Câmara Metropolitana. E tem um esforço para desenvolver um plano de desenvolvimento urbano integrado para a região metropolitana como um todo.
Parte desse plano vai identificar onde é que estão as oportunidades de emprego, como é que a gente faz para esses empregos e para esses eixos se deslocarem no território. Isso vai passar por, eventualmente, por exemplo, incentivos fiscais para que algumas empresas se aloquem num outro território, mas isso passa também por você identificar quais são as potencialidades de cada região. Como é que você faz, e aí é um esforço de planejamento, para você olhar o território, olhar todas as estações de BRT, de metrô, de trem, de VLT, e identificar ali no entorno delas estações que têm maior potencial para, no curto prazo, atrair empregos. Qual que é a vantagem disso? Você consegue levar as pessoas de forma fácil e rápida, usando esse transporte que a gente chama de transporte de alta capacidade, e você fomenta um espaço que já é um atrator por si só, porque o transporte ele atrai. O conceito de desenvolvimento orientado ao transporte basicamente aponta quais são esses 8 princípios que a gente precisa observar para ter uma mudança na cidade e nas formas de deslocamento rumo a essa mobilidade urbana mais sustentável. Esses 8 princípios eles têm que ser pensados de forma conjunta no território para que você tenha uma experiência agradável ali do ponto de vista de deslocamentos e do ponto de vista de vivência na cidade.